Você sabe quem foram os melhores jogadores de cada Copa do Mundo? Vamos passar por todas as Copas do Mundo e ver quem foi o destaque. A primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930 e teve como destaque e melhor jogador José Nasazzi. Conquistou o troféu para o Uruguai, na época com 29 anos. Ele jogava pelo Bela Vista do Uruguai. Mais tarde, na Copa de 45, atuou como treinador da seleção do Uruguai. Em 1934, tivemos como melhor da Copa o italiano Giuseppe Meazza. Jogava para o Internazionale da Itália e com apenas 24 anos conquistou o destaque individual no torneio e o troféu para a seleção da Itália. Na época, era considerado o melhor futebolista de todos os tempos e mais tarde atuou como técnico da seleção nos anos 60. Na Copa de 1938, quem conquistou o título de melhor futebol foi o brasileiro Leônidas da Silva. Na época era considerado um dos melhores e mais importantes atacantes da seleção brasileira. Com 25 anos, jogava para o Flamengo. Foi técnico da seleção de 1950 a 1955. Após a Copa, conquistou mais 4 prêmios individuais em outras categorias. Nos anos 40 não houve Copa do Mundo devido à ocasião da Guerra Mundial, que se arrastou por anos. Em 1950, retornaram as atividades. E novamente um brasileiro conquista o melhor da Copa. Tomás Soares da Silva, mais conhecido como Zizinho, foi considerado sucessor do último campeão Leônidas. Na época, com 29 anos, jogava pelo Flamengo. O Brasil não levou o troféu, mas Zizinho, na partida contra a Espanha, deixou os espectadores encantados. Foi chamado de gênio e foi comparado a Da Vinci. Em 1954, a Hungria perdeu a final, mas emplacou 2 dos melhores jogadores da Copa. Puskás, eleito o melhor, e Cox, o segundo colocado. Puskás, na época, com 27 anos, jogava na Hungria. É considerado o maior futebolista da história da Hungria e um dos maiores futebolistas de todos os tempos. Tinha um recorde de 84 gols por seu país em 85 jogos. Jogou também para a Espanha e mais tarde, no fim de carreira, acabou tornando-se um treinador de relativo sucesso. Na Copa de 1958, o Brasil se destaca levando o troféu e o melhor jogador era o Didi e Pelé, o melhor jovem. Na época, com 30 anos, jogava para o Botafogo. Didi era especialista em bolas paradas, sendo ele creditado à invenção do chute folha seca, que dá um efeito repentino de descaída inesperada na bola. Considerado o 7º maior jogador brasileiro do século XX, ele era um dos maiores ídolos da história dos rivais cariocas, Botafogo e Fluminense. Em 1962, o Brasil novamente leva o título de melhor campeão da Copa e Garrincha como melhor jogador. Com 29 anos, jogava pelo Botafogo e já vinha se destacando pela seleção brasileira. Celebrado pela grande habilidade e por seus dribles desconcertantes, Garrincha é considerado por muitos como o mais célebre ponta-direita e melhor driblador da história do futebol. Mundialmente reconhecido como uma figura lendária no esporte, ele é extremamente popular entre os amantes do futebol no Brasil, onde os fãs mais antigos o consideram melhor até que Pelé. Na Copa de 1966, quem levou o título de melhor foi o inglês Bob Charlton, e a Inglaterra levou o troféu naquele ano. Bob, na época, jogava para o Manchester United, tinha 29 anos. É considerado um dos melhores jogadores da história, não só pelo futebol inglês, mas também mundial. Anos antes, ele sofreu um grave acidente em uma queda de avião, onde seu time estava sendo levado de volta para casa depois de uma partida na Iugoslávia. Infelizmente, 8 de seus colegas faleceram na queda. Ele ficou gravemente ferido, mas 3 meses depois estava recuperado e atuando novamente com seu time. Segundo ele, dando o melhor de si em homenagem aos seus companheiros que partiram. No fim da carreira, atuou brevemente como treinador, não teve muito sucesso e se aposentou. Em 1970, o Brasil leva a taça novamente e Pelé conquista o título de melhor jogador. Na época, já com 30 anos, jogando pelo Santos. Pelé já colecionava títulos e prêmios. Ele tinha sido convocado para jogar com a seleção um ano antes, porém tinha recusado por problemas que vinha tendo com o atual técnico Saldanha, por discordâncias sobre a posição dele em campo. Porém, meses depois, ele foi substituído por Zagallo e tudo se resolveu. Esta foi a última Copa que Pelé brilhou. Na Copa de 1974, a Alemanha levou a vitória, vencendo a Holanda na final. Porém, o holandês Cruyff levou o título de melhor jogador. Na época, com 27 anos, jogava para o Barcelona, considerado um jogador revolucionário, ofensivo e eficiente.
era um dos propulsores do futebol moderno. Inspirou muitos jogadores e treinadores a partir de suas extraordinárias atuações durante a Copa de 1974. Cruyff encantou na Copa, mesmo com exibições consideradas abaixo do que tinha nos campeonatos europeus. Atuou como treinador em 2009 a 2013. Em 1978, a Argentina leva a taça e o jogador argentino Mário Kempes leva o prêmio de melhor jogador. Com 24 anos, jogava pelo Valência da Espanha. Foi a segunda Copa de sua carreira e terminou de forma gloriosa. Marcou 2 gols na polêmica goleada por 6-0 sobre o Peru, que garantiu a Argentina na final, marcando seu segundo gol no jogo, que se isolaria na artilharia da competição até a Copa de 2010. O argentino era o mais jovem a ser artilheiro de um Mundial. Kempes tornou-se o único a ser, em uma mesma edição, artilheiro e campeão com a seleção sendo anfitriã. Na Copa do Mundo de 1982, a Itália leva o troféu e o italiano Paolo Rossi o título de melhor do campeonato. Com 26 anos, Paolo jogava na época para o Juventus da Itália. O protagonismo no improvável título italiano lhe rendeu premiações de melhor jogador europeu do ano, além da bola de ouro da Copa e um lugar outra vez no elenco ideal do torneio, aclamado como herói italiano naquele ano. Na Copa de 1986, foi a vez do argentino Diego Maradona brilhar. Eleito o melhor jogador, se destacou nos jogos finais do torneio. Na época, com 26 anos, jogava pelo Napoli da Itália. Considerado um dos maiores futebolistas de todos os tempos, liderou a conquista da Copa do Mundo de 1986, marcando nas quartas de finais o gol do século, amplamente considerado um dos maiores, mais famosos e mais polêmicos jogadores do século XX. Diversas personalidades e organizações reconhecem como um dos melhores jogadores da história do futebol. Mais tarde, foi técnico da Argentina e terminou sua carreira como treinador. Em 1990, o vencedor do título foi o italiano Schillaci, artilheiro pela terceira colocada e anfitriã Itália. Com 26 anos, jogava para o Juventus. Foi sua primeira participação na Copa do Mundo e se destacou fazendo 6 gols em 7 partidas jogadas. Ganhou fama e se destacou depois disso. Em outros jogos, nunca mais foi deixado na reserva. Enfim, um outro campeão que ficou com o prêmio da Copa de 1994, Romário. Romário começou no banco, porém se destacou nas finais e foi vice-artilheiro da Copa e melhor marcador do Brasil com 5 gols, contribuindo grandemente para a vitória do Brasil naquele ano. E na Copa de 1998, vemos o fenômeno levando o prêmio de melhor jogador. Embora o Brasil não tenha levado a taça, Ronaldo se destacou nos jogos. Estava vindo de uma grande temporada no Barcelona e era o principal personagem e referência da seleção, ainda mais com o corte de Romário. Com 22 anos, jogava pelo Internazionale da Itália. Participou da sua primeira Copa do Mundo. Ele já tinha conquistado os prêmios de melhor jogador do mundo em 96 e 97. Em 2002, o goleiro Oliver Kahn conquistou o prêmio de melhor jogador daquela Copa. Com 33 anos, jogava pelo Bayern da Alemanha. Kahn conseguiu um feito inédito ao tornar-se o primeiro goleiro da história das Copas eleito o melhor jogador da competição. Kahn foi o principal responsável pela chegada da Alemanha à final da Copa, mas acabou perdendo para o Brasil. As suas boas atuações o levaram em dezembro de 2002 a ser eleito pela FIFA o segundo melhor futebolista do ano, atrás do brasileiro Ronaldo. Até esse ano de 2002, o prêmio da Copa era decidido antes da final, porém, quem destruiu naquela final foi o nosso brasileiro Ronaldo. Porém, o título já estava escolhido para o Oliver Kahn, goleiro que falhou na final, e muitos questionam essa decisão dele ser o melhor jogador. A partir daí, as decisões pelo melhor jogador da Copa do Mundo sempre são após a final. Na Copa de 2006, protagonista na final pelo gol de pênalti e pela expulsão pela cabeçada em um oponente, Zidane teve o prêmio como consolação pela derrota para a Itália. Com 34 anos na época, jogava pelo Real Madrid. Zidane foi considerado o maior jogador da história do futebol francês. A essa altura, já tinha inúmeros títulos e prêmios, incluindo o melhor jogador do mundo por 3 vezes. Em 2010, o craque da Copa do Mundo da África do Sul foi Diego Forlán. Com 31 anos na época, jogava pelo Atlético de Madrid. Com a seleção do Uruguai, Diego foi eleito não somente o melhor jogador do torneio, mas também o mais bonito. Para mim, não, eu não participei dessa votação. Além das conquistas da Copa de 2010, é o 6º jogador com mais disputas
da história do Uruguai e ainda detém o recorde de terceiro maior goleador. Em 2019, foi anunciado como treinador do Clube Atlético Peñarol. Na Copa do Mundo de 2014, vimos conquistar o prêmio o argentino Lionel Messi. Na Copa daquele ano, disputada no Brasil, Messi esteve em campo em todas as 7 partidas e marcou 4 gols, mas não foi o suficiente para conquistar o seu primeiro título com a seleção da Argentina. Messi tinha 27 anos e jogava atualmente pelo Barcelona. Já tinha sido eleito o melhor jogador da FIFA 4 vezes, além de prêmios como chuteira de ouro da UEFA. Messi atualmente joga pelo PSG. Em 2018, quem ficou com o prêmio foi o croata Modric. Apesar da derrota para a França, nos jogos ele foi essencial para levar a Croácia para a final. Com 33 anos, jogava para o Real Madrid. Ainda hoje, permanece no clube. No mesmo ano, ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo. E em 2022, quem levou o prêmio de melhor jogador do Mundial foi o argentino Lionel Messi. E provavelmente, em sua última Copa do Mundo, além de prêmio de melhor jogador, foi o campeão mundial junto com a Argentina. Cada Copa do Mundo deixa pelo menos um jogador marcado para a história. Para você, qual jogador em Copas do Mundo mais te marcou? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Valeu, galera, e aquele abraço!